Todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim vou também. Nós vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim vou também. Pois vamos todos aprender. A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, papai, mamãe, vovó, enfim, toda a família que está aí reunida. Estamos aqui, tia Thaisa, para mais um sábado com a nossa grande Escola Bíblica Dominical. E vamos aprender todas as lições dos juniores, quem está ligado aí na aula dos juniores, Jardim de Infância. Mas se você faz parte das outras classes, também fica ligadinho, porque Deus vai falar hoje, né, tia Thaisa? Sim, Deus vai falar conosco. Vocês perceberam que tia Thaisa aqui, como é que ela está com essa máscara com boca? Já que ela tá com essa máscara com boca, vamos fazer a oração inicial então? Eu achei que você ia me convidar para comer uma pizza. Tá bom, então eu vou fazer a oração. Orar primeiro, lembra? Então eu vou orar, Isso. depois é que eu como a pizza, né? Então vamos orar, feche os seus olhinhos, junte as suas mãozinhas, aí com muita reverência nós vamos falar com Deus. Não esqueça de orar pelo pastor Sérgio, meu fiel, nosso pastor presidente. Também pelo pastor Josias, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, e o pastor Marcos Tedesco, que é o nosso coordenador do departamento infantil. Eles três pensaram nesse momento aqui e decidiram que é o melhor para nós. Então vamos orar por eles, né? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir, te louvamos pela vida das crianças que estão em casa, Senhor, estão atentos agora para ouvir a tua voz, para aprender sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Te pedimos que abençoe o nosso pastor presidente, que dê graça ao teu servo, renove as suas forças físicas e espirituais. Abençoa também o pastor Josias e o pastor Ted, dando, Senhor, estratégias para eles, para que todas as crianças de Joinville e do Brasil sejam alcançadas com o ensino da tua palavra. Fica conosco, nos ensinando a cada dia a fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, de manhã cedo, você já vem aqui com uma pizza? Quem é que gosta de comer pizza aí? Eu amo pizza. Eu vim e trouxe escondido, porque sabe que o tio Ted gosta muito de pizza? Põe pro outro lado então, tia Thaisa. Então eu nem vou. Eu não quero dividir essa daqui, porque essa daqui só dá pra gente. Olha só. Que sabores tem aqui, será? Essa pizza aqui é de calabresa. Mas sabe por que eu vim com essa boca? Porque disseram que agora a gente tem que ficar usando máscara. E como é que a pessoa vai saber que eu tenho boca? Então eu coloquei essa boca. Ótima ideia, eu vou fazer na minha também. E a boca serve pra falar e pra comer. E pra comer. E pra hoje, comer fica difícil com máscara, pois né, eu vou tirar a máscara. Essa boca aqui que eu tô usando é pra nós aprendermos hoje que Deus fala. Deus fala. E como ele fala? Mas pra comer essa pizza eu vou tirar a minha máscara. Olha só o que diz aqui nessa pizza. Ela tem um monte de versículo, é uma delícia, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Isso foi na época do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 2. Lê essa aqui, então. Aí, nessa daqui, olha só outro versículo. Ó. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O povo estava morrendo de medo. E Êxodo, capítulo 20, versículo 19. E tem um outro momento que Deus fala também aqui, ó. Olha só o que esse versículo diz aqui. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus falou com os discípulos, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 19. E aqui em outro momento, na palavra também está escrito sobre isso, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se também. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Por que será que é tardio para falar, mas pronto para ouvir? Por que será? A gente vai aprender sobre isso na aula de hoje? Vamos aprender e qual é a lição de hoje? Cadê? Então Primários e... Jardim de Infância. Jardim de Infância e Juniores. Isso, então lá fica no atento. Jardim de Infância, lembra que semana passada a gente aprendeu sobre o amigo líder? Falava sobre Moisés? Sim. Hoje nós vamos falar sobre o amigo valente. E o nosso versículo-chave está lá em Josué, capítulo 1, e o versículo 7, que diz: seja forte e muito corajoso. Quem será que estava falando isso?
Seja forte e muito corajoso. Eu acho que isso é bem Deus falando É para bem Josué. Deus falando para Josué. Isso mesmo, tia Thaís. Olha só, eu tava pensando aqui. Peraí, domingo passado nós aprendemos sobre o amigo líder. Isso. E agora amigo corajoso. Todo Isso. amigo líder precisa de um amigo corajoso, porque um líder sozinho não faz nada. Não faz nada. Bem Tem que ter uns isso, amigos viu só? corajosos mesmo. Ai, que bom. Eu preciso ter uns amigos corajosos também. Ainda bem que você é corajosa e veio comigo hoje. Ainda bem, né, tia Thaís? Porque vir sozinha é desafio, né? Pois não é. fácil. E tu sabe que os juniores hoje também tem um versículo? Ah. Juniores, o título da lição é assim, ó, um lugar onde Deus fala. Deus fala. Onde será que é o lugar que Deus fala? Deus fala onde estivermos prontos para ouvir a sua voz. Exatamente. Aí olha o que diz o versículo da nossa lição. Fala, pois teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a parte B. Como é essa história de 1 Samuel? Então foi quem que disse essa frase aí? Fala, pois o teu servo está escutando. Vamos lá? Vamos lá? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Já deixamos dicas, né? Já deu pra saber. Samuel. Hoje eu acho que Deus vai falar muito, né, tia Thaís? Hoje Deus está falando. Deus falou com Josué, Com e Josué. também falou com Samuel. Sim, e Samuel era Pequenininho. pequeno. Era. Olha que coisa linda, crianças. Interessante. Deus fala, não importa a idade, né, tia Thaís? Então a gente já disse a eles o versículo e o título da lição, né? Certo. Já disse. Já. Agora vamos cantar a música da EBD? Ai, meu Deus, vou ter que me ensinar. Vamos aprender. Essa é das antigas, sou Quem minha não novinha. conhece, agora vai aprender. A tia Keila e o tio Manassés hoje vão cantar pra gente aprender, tá bom? Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim vou também, Pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim vou também. pois vamos todos aprender. É isso aí, agora você já sabe a música da escola dominical. Na escola dominical vamos todos aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade! Na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim vou também, pois vamos todos aprender. Então aprenda essa musiquinha também, porque nós vamos cantar aqui aos sábados, que é antecipando a nossa lição da escola bíblica dominical. Então, tia Jane, como é que foi que essa história do Josué? Como foi? É uma longa história, tia Thaís. Me conta aí. Vamos lembrar então de sábado passado, que a gente falou aqui sobre Moisés, que estava lá no deserto com as suas ovelhas. Vocês lembram disso, né? Pois bem, ele aceitou o desafio de Deus, tia Thaisa. Ele ouviu a voz e foi obediente, crianças. Ele foi até lá no Egito para tirar todo aquele povo de Deus para a terra que Deus havia prometido. E pensa na terra. Porque, crianças, quando Deus promete, ele tem sempre o melhor para nós. E é o que ele tinha para o povo lá de Deus. Só que o povo, ele era meio, né, duvidoso. Tinha que ter um líder para comandar eles. Então, Moisés foi esse líder. Por muitos anos. A Bíblia fala que eles andaram no deserto por 40 anos. tia Thaís. Meu Deus, é muito tempo. E nós estamos em casa há 40 dias, tudo agoniado já, né? Imagina essas 40 A nossa anos. quarentena aí, 40 dias. Imagina o povo, crianças, 40 anos andando no Egito. Mas Deus cuidava deles, né, tia Thaisa? Cuidava. Já- Teve época que veio maná, teve época que foi codornizes, teve água, Água da saindo da rocha. Foi Não, muita e detalhe, aventura, e né? sapato Muita... e a roupa. Que não se acabava, Que não se passava acaba. de geração a geração. Que coisa linda, né? Pessoas crianças acham que ia cuidado. crescendo, a roupa ia crescendo junto, né? Será? E a moda do deserto era a mesma. Era mesmo, não tinha esse negócio que saía de moda. Então, crianças, nesse período todo, eles chegaram perto da cidade prometida, tia Thaisa. E aí, Moisés, o que ele fez? Ele juntou 12 homens valentes, né? Para ir lá espiar aquela terra. E eles foram. Gente, a Bíblia diz que eles trouxeram tanta coisa porque era uma terra que emanava leite e mel, tia Thaís, era muito farta. Olha só, crianças, eles chegaram, ter que pegar, deixa eu achar aqui meu encaixe, uma vareta dessa, assim, de repente bem grandona. Essa menininha aqui estava só observando. Tava, essa daí é a esposa do Moisés, tia Thaís, eu não te apresentei ela, né? Ah, então bota ela aqui. do É, lado. peraí, lá, o Moisés tá lá. Vem Já cá, vou dar. Moisés. Lá com o cajado. Tua Isso, esposa. põe do ladinho lá dele. Crianças,
A Bíblia vai contar para nós, deixa eu botar o casalzinho aqui do ladinho. Sim. Assim, segura o cajado aí, Moisés. Era tão grande as frutas que iam lá, que um cacho de uva, eles precisaram trazer em 2, porque era muito grande, muito pesado. Já imaginou? Eles viram tudo isso? Vocês estão vendo lá? Será que Olha o tamanho uma da caixa de uva, uva. uma uvinha, era mais ou menos assim do tamanho de uma laranja? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Devia ser um gominho, né, tia Thaísa? Sim, uma uvinha. Mas Aí eu vou isso aqui, jantar hoje uma crianças. uva. Aí o pessoal pensa que é light. Não, mas é a uva lá da época de Lá, Josué. pensa, desse tamanho se vai na palma da mão toda. Josué viu tudo isso, porque ele estava junto com Caleb lá e mais 10 homens. Só que tia Thaísa bateu o desânimo, o medo. Aí eles pensaram assim, poxa, naquela terra, eles viram tudo isso, era tudo grande. Mas sabe qual foi o maior medo? Foi daqueles homens. Porque eles viram os homens daquela terra e diz que os homens eram homens grandes, gigantes. Se as uvas eram grandes, imagina as o pessoas de povo, lá. né? Enorme. E aí eles se acovardaram, crianças. Chegaram para Moisés e falaram assim, não, Moisés, desiste desse negócio aí, porque não vai dar certo. Lá o povo é grande. Mas Josué e Caleb falaram, não, Moisés, Deus está conosco. Mas Moisés, ouviu, como diz, a maioria venceu, né? Acabaram não indo naquele momento. Aí tiveram que penetrar mais um pouquinho na terra lá. Só que Moisés, tia Thaísa, passou 40 anos, né? Muito tempo, né? Ele começou a ficar velhinho, cansado, porque todo mundo procurava ele. E Deus falou assim, Moisés, não te preocupa, porque eu vou levantar alguém para te ajudar e para te substituir. Sabe por quê, crianças? Porque Moisés logo foi dormir com o Senhor. Morreu. Ele partiu, ele morreu, ficou chorando. Viúva. A viúva ficou chorando. Ficou. E Tadinho. aí, o que aconteceu? Entrou quem na história? Josué. Caleb. Josué e Nossa, Caleb. Que E desafio. Deus falou, Josué, tá na tua mão agora. Seja forte e Corajoso. E ele ficou triste, primeiro, porque ele amava Moisés. Será que ele tinha Moisés como pai dele, tia Thaísa? Será? Eu acho que tinha, né? Porque ele era bem mais conviveu novo, tanto, né? E vivia do ladinho de Moisés ali. É. Então ele teve que lidar com a dor da separação, porque Moisés não estava mais com ele, e com o grande desafio. Sabe o que eu fiquei pensando? Por que será que Deus falou assim, seja forte e corajoso? Não disse só, seja forte. Então, ia ter que ter muita coragem, É que né? tem gente que é forte, mas não tem coragem. Nenhuma. Não tem ousadia Não tem. de enfrentar. Tomar atitude, né? E tem gente que é corajoso, mas é magrinho. Então a gente Exatamente. tem que ter equilíbrio. É os dois. Sim, magrinho que eu digo não, que todo magrinho seja fraquinho, né? Sim, tem sim. magrinho que Que engana. é forte. Olha aqui, ela é forte? É, ela é Aham. magrinha, né? Se ela der um empurrão na gente, a gente cai. Mas olha assim, Deus falou para ser forte e corajoso. Tem que ter os dois. Os dois juntos, porque ia ter muitos desafios pela frente aí. Isso, tem que ser um equilíbrio. Exatamente. Aí eu pergunto assim, crianças, será que você tem algum desafio? Será que tem algum momento que você também fica com medo? Tia Thaís, já teve algum desafio? Gente, para vir aqui, para mim foi um desafio, a primeira vez. Eu acho tão legal vir pra aqui. falar Tia com o Thaís pessoal. já toma, né? Eu não. Eu Pra foi mim, um sabe o que é o desafio? desafio? É cantar. Eu fico muito nervosa pra Imagina cantar. se não fosse, né, tia Não, mas Keila? é sério, Ela porque canta Keila tá tudo. aqui, aí eu canto com Keila. Ah, Mas tá. assim, ó, cada um tem o desafio. Exatamente, Tem cada pessoas um que tem. têm o desafio é a prova de matemática. Tem gente que o desafio é pregar na igreja. Exatamente. Para Aí, Josué e Caleb, o desafio era enfrentar os gigantes. enfrentar o gigante. Queriam já imaginou? as bênçãos grandonas das uvas, mas não queriam enfrentar os gigantes. Mas toda grande bênção, quem precede ela é um grande desafio. Quem vem antes da grande bênção é um grande desafio. Tia Thaís, eles tinham para enfrentar na frente rio para atravessar todo o povo. Ai, meu Deus. Eles tinham para enfrentar lá na frente até muralha, sem nenhum tipo de equipamento para derrubar. Nossa. Mas Deus eu até já estava sei com que história eles. é essa. Você lembra dessa história? Ai, muito emocionante. Muito. Mas por que eles venceram? Porque eles foram obedientes à voz de Deus. Peraí, então para ouvir a voz deles precisavam estar com os ouvidos bem limpinhos? Bem Você já limpinhos. tomou banho hoje? Já limpou os ouvidos? Hoje é sábado, hein? Hoje é dia de limpar os ouvidos e cortar as unhas. Lembra, mãe, de fazer aquela faxina no seu corpo. Hoje, você trouxe o cotonete, eu não acredito. Peraí, tia. Deixa eu colocar Chama a meus mamãe ouvidos aí aqui. para ver o cotonete fraquinho da tia Jane. Olha só. É um pequeno cotonete só. Vai ter a orelhinha bem limpinha aí, olha só. Tá vendo aí, crianças? Hoje é Tia sábado, Thaís, hoje é dia de limpar o você ouvido e limpou os cortar as ouvidos? unhas, pessoal. Tomar banho, Isso viu? aqui é legal, gente, porque alcança lá a tia Keila. Tia Keila, você limpou os ouvidos hoje, tia Keila.
Para ouvir a voz de Deus. Olha só. Tia Jane, eles precisavam estar com os ouvidos bem limpos e bem atentos. Exatamente. Certo. Mas você sabe, tia Jane, que tem hora que, mesmo que a gente esteja com os ouvidos bem limpinhos, que estejamos bem atentos, mas tem uma hora que vem uma cegueira. Ai, vem. Sabe quem é que põe a cegueira? O medo. O medo. O medo. A pessoa tá ali perto das coisas e ela não enxerga. Não enxerga. Coloca isso aqui, tia Jane. colocar. Olha só. Ela, quantos dedos tem aqui? Não sabe. Não Só tá se chegar vendo. perto pra palpar, não Então, consigo. olha só. Ela está cega. Digamos que são os problemas. O medo veio para a vida de Josué e Caleb e eles ficaram sem condições de... Eles estavam corajosos, mas o povo estava... A maioria estava com medo. Então, todo mundo começou a não querer ou não entender ouvir a voz de Deus. Não é isso? O medo cegou. Tia Jane, você está vendo essa placa aqui que eu coloquei? As crianças em casa estão vendo. Não tô vendo nada, tia Thaisa. Pois é. Essa placa aqui diz uma coisa. Essa outra aqui é outra coisa, você está vendo? Também não consigo ver nada, Então tia você não Thaisa. vai sair do lugar. Vou ficar bem paradinha aqui. Tem Bem um monte de mesa, tem um paradinha. monte de coisa, vou Isso. tropeçar. O medo faz a gente parar. Fica parado com medo e não toma atitude. Tem Verdade. gente que tem medo de aceitar Jesus, sabia? Claro que sim. Tem gente que tem medo. Ai, eu não quero aceitar Jesus porque depois eu vou ter que ser crente. Aham. Olha, você vai ter que morar no céu. O risco é só esse. Meu, que benção, verdade, tia Thaisa. Agora tira aí a venda para eu te mostrar qual era a plaquinha. Olha só, siga Siga. e pare. Se eu ficar aqui, tia Jane, vamos ver se a gente vai endoidar o pastor Cássio. hoje, Aham, vai, mudando tá lugar. pra lá e pra cá. Aham. Olha só. Se eu eu coloco, ficar eu com tiro. essa plaquinha aqui, Eu deixo assim, né? tá, tô vendo. você tá É pra vendo, seguir. certo? Olha aqui, crianças, ela tá vindo, porque eu mostrei a placa de siga. Isso. Vamos lá, pastor Cássio. A gente mostrou a plaquinha de Vamos siga. de novo aqui, aqui, deixa eu ver se aqui de trás de novo. Então, ó, a plaquinha tá, mostra lá. Aqui, ó, siga. Aí, Ó, agora ó lá. você vem. Aí eu tô indo. Mas de Opa, repente... ó, apareceu a placa de pare. parei. Parou? Uhum. Só que se você não estiver vendo, aí você tem que estar com os ouvidos bem atentos. Peraí. Agora coloca teus ouvidão bem atentão, bem atentão. Tá vendo essa faixa aqui de perigo? Olha aqui. Tá certo, meus Você ouvidos não aí, está minhas vendo, orelhas? mas as crianças estão vendo. Tá. Tem uma faixa aqui de perigo. Essas faixas agora estão nas igrejas, sabia? Essas então, né? fitinhas aqui, porque a gente tem que dar um distanciamento. Tem que respeitar, não né, pode. Thaisa? As crianças não Isso. podem ir para a igreja. Não pode ir para a igreja, nem criança, nem idoso. Aí o que acontece? Eu digo que a fase da inocência não pode ir para a igreja. Já está bem inocentezinho, pode ficar em casa. Olha só, essa faixa aqui, ela representa o perigo. Não Se tô vendo você nada. não ouvir eu falando, você vai cair no perigo. Uhum. Siga. Vamos lá. Pare. Ai. Se você não tivesse prestando atenção, você ia cair num buraco agora. Um buraco imaginário. Faz de conta que aqui tem um buraco. Nossa, tia Thaisa, se eu não tivesse te ouvido... Sim. Ia É cair por tudo isso aqui. que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Exatamente, Porque Deus diz assim, crianças. vai, eu estou contigo. Mas tem uma hora que eles parem. Parou. Não dê mais nenhum passo. Exatamente. Porque aí tem um perigo. E o povo de Deus tinha que estar com os ouvidos atentos. Muito atento. E eles prestaram atenção no que Deus falou? Prestaram, tia Thaisa. Sabe o que aconteceu? Crianças, às vezes tem adulto, tia Thaisa, que pensa que criança não tem problema. Criança tem que ir pra escola e brincar. Mas criança também tem dificuldades, né, tia Thaisa? Tem criança- desafios. Tem. E tem um grande desafio das crianças, sabe qual é? Arrumar os brinquedos. Tem gente que não consegue vencer esse desafio. E não arruma os brinquedos. Gente, vença. Você consegue. Organize os seus brinquedos, arruma o seu quarto, escova os dentes. Mas tem Escova os gente que é um dentes. desafio. Que loucura, né, Sério. tia Mas Thaisa? criança tem outros desafios Tem, também, mas tem bem mais outros sérios. também, né? Por Tem exemplo, agora coisas do esse- coração também. E esse período agora que você é professora, né, tia Thaisa? Secularmente, né? Sim, sim. Essas videoaulas, tem que fazer na apostila, tem que, sozinhos, porque a professora não tá do ladinho ali deles Sem pra falar na ajudar. saudade da professora. Sem contar a A saudade. saudade faz a gente sofrer, né? Lá, quando eles estavam na sala de aula, acho que nem percebiam isso, né? Agora, longe, você Todo vê como dia faz via falta professora, as professoras, né? E as mães que estão morrendo de saudade Louca. das professoras. Mas pai e mãe são os desafios que as nossas crianças também têm no dia a dia. Todo e mundo. nós precisamos entender esse momento delas e ajudar elas. Porque o nosso medo, nós como adultos, hoje qual que é? É pagar a conta, é pagar o aluguel, né, tia Thaís? É pagar a conta da água, da luz que vem. Essa é a nossa preocupação hoje. A gente acha que criança não tem preocupação, mas ela também tem.
Mas nós temos que entender, crianças, que Deus está conosco. Ele nos encoraja, assim como encorajou Josué a liderar aquele povo todo e atravessar o Rio Jordão e derrubar a muralha. E eles chegaram na Terra Prometida. Que coisa linda. Mas precisa estar com os ouvidos atentos para ficar com essa paz. Olha só que interessante a história do Jardim de Infância. Fala sobre Josué. Sim. E como ele estava atento à voz de Deus. Ele E a história dos obedeceu. juniores? Ele obedeceu, né, Josué? Obedeceu. Olha só o que aconteceu com os juniores. Os juniores falam do Wi-Fi liberado. Você já viu na Bíblia isso aí escrito, Wi-Fi liberado? Ah, não? Não. Pois sim, Samuel Eu vou estava aprender liberado. hoje essa Olha lição. só, Samuel disse assim, ó, fala que o teu servo está com Wi-Fi ligado. Foi isso. Mais ou menos isso. Nos dias de hoje, então, né? Foi. Olha só o WhatsApp do Samuel, como era. Ah, esse WhatsApp eu conheço. Tiririm. Toda hora ele estava ali. Samuel, Eu tô segurando pra ti, ele era uma aí. criança que tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele estava sempre disposto a entender a voz de Deus, ele queria... Ele foi uma criança consagrada a Deus, né? Ana, quando ela foi entregar Ainda no o seu ventre. filho, lá no ventre ainda, ela disse assim, ó, na barriga, tem criança que não sabe o que é Ah, é ventre. verdade, na Vai barriga. pensar que é o estômago. Era o útero. Samuel ainda estava lá no útero, lá na barriga da mãe. E a mamãe disse assim, eu entrego meu filho para Deus. Que desafio, Ela, né, tia Thaís? um Depois tem que desafio cumprir grande. isso, né? Sim, até porque o profeta Eli, ele não criava bem os filhos dele, né? Não, a gente né? sabe. Aham. Mas Ana confiou e ela ensinou a Samuel a ter comunhão com Deus. Samuel, fique com o Wi-Fi ligado. Samuel, não desligue a sua conexão nunca. Tem que ser, sabe o quê? Full. Vai e volta. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. É imediato, É né? imediato. Tem que ser bem... E sabe como? Através da fé. A fé é que fazia isso. Samuel, ele conseguia ouvir a voz de Deus. E um dia, ele ouviu a voz de Deus. Samuel, de noite. Pensa, você dormindo e uma voz assim. Aí eu vou achar que é meu marido me chamando. Jane, A primeira vez assim. homem, vá dormir. De manhã eu faço café. Aham. Mas só que Samuel ficou atento, ele não desconfiou que era outra pessoa, sabe por quê? Ah. Ele conhecia a voz de Deus. Ele era um pouquinho inexperiente nessa época, é tanto que ele foi lá no sacerdote Eli e falou assim, o sacerdote, o senhor está me chamando? Não, estou chamando não. O sacerdote, o senhor está me chamando? Não. Aí quando foi depois, o sacerdote falou assim, ó, terceira vez o sacerdote falou assim, Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir chamarem o teu nome novamente, você diga, eis-me aqui, é Deus querendo falar contigo. E aí ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que coisa linda, né, Ele Thaís? ficou atento. Pensa, crianças, vocês estão tendo um tempinho em casa, vocês conhecem a voz da mamãe. Se a mamãe chegar lá no portão chamando, você já vai saber que é a voz dela. Você conhece a voz do seu papai, se ele chegar chamando, você já sabe que é a voz do seu papai. Sabe aquela história que a gente conta na escola dos 3 porquinhos? O lobo vem chamando e eles conseguem identificar que é o lobo, porque eles conhecem a voz do perigo. Nós devemos também saber qual é a voz do perigo e qual é a voz de Deus. Exatamente. Se alguém vem te chamando e não é o seu papai, não é a sua mamãe, não é algum amigo assim de confiança da família, uma tia da EBD, né? Então você não atende. Se alguma voz vem dizendo assim, alguma coisa ruim na sua mente, você não serve para nada, não escute essa voz, é mentira. De jeito nenhum. Silencie essas vozes. Não deixe que elas falem no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Fique atento apenas à voz de Deus. E Deus diz hoje para você, você é especial, você é importante, você foi escolhido por mim. Deus te escolheu para ser uma bênção para a sua família e para todos que estão ao seu redor. Que coisa linda, né, tia Thaís? E aí Samuel ouviu. Samuel estava com o Wi-Fi liberado. Ele já tinha fé, ele já cria que Deus tinha um propósito na vida dele, que a mãe dele dizia isso para ele, né? E ele estava atento. E tanto Deus ouvia Samuel, como Samuel era ouvido por Deus. Por isso... Olha a conexão. Era a conexão, nossa, tremenda, né? E não caía, né? Não tem esse negócio, caiu a internet. Não. Com Deus não dá para ser assim, tem que estar sempre ligadinho com Deus. Eu trouxe esse negócio aqui
Olha só, tia Jane. Quando eu falo aqui, ó, se ouve aqui, tá vendo? Eu tô falando ouvindo. aqui no meu microfone. Tá. Então, digamos que o microfone é o meu ouvido. O microfone é o meu ouvido, certo? Olha só. Quando eu estou falando, eu também me escuto. E eu preciso, sempre que eu falar das coisas de Deus, eu mesmo me ouvir. Exatamente. Eu vou ler um versículo, eu tenho que me ouvir bem para descer ao meu coração essa mensagem. Isso aqui é um sussurrofone. Experimenta aí, fala aí. Oi, tia Thaisa. Ó, Eu tô me ouvindo. você se ouve. Você não fala comigo, mas você se ouve. E a gente precisa orar sim. Eu preciso orar e me ouvir orando. Porque às vezes, quando você ora em silêncio, tem criança que ora assim, ó. A criança pode orar. Já aconteceu na minha igreja isso. Aí o que acontece? Ela não se ouve. E aí vem um monte de pensamento, distrações na sua mente. Aí você lembra daquele desenho que estava assistindo e acabou. Aí você lembra que acabou o seu biscoito preferido no armário. Vem um monte de preocupação e tira você do foco. Totalmente. Precisamos também nos ouvir. Eu preciso falar com Deus e me ouvir falando com Deus. É o melhor. Isso porque funciona bem, hein? funciona bem, a conexão não cai. Na hora que eu me Muito escuto, legal eu essa falo, Thaisa. Senhor, eu preciso de ti. Aí eu escuto, Thaisa, você precisa de Deus mesmo. Verdade. Entendeu? É como se fosse o eco da nossa própria voz, né? Isso. Então, quando você for falar com Jesus, quando você for orar, ore para Ele te ouvir e para você se ouvir também. Ele ouve o seu pensamento, Ele ouve... Antes que haja qualquer palavra em sua boca, tudo conheço. A Bíblia diz, exatamente. tudo Ele conhece. Antes que qualquer palavra venha à nossa boca, Ele já conhece. Mas nós precisamos estar também ouvindo o que falamos para Deus, para isso de ficar no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio, mas nós também precisamos alimentar o nosso coração de coisas boas e exercitar a nossa fé. Exatamente. Vamos Não é voltar isso? aqui. Então, a nossa lição de hoje, tia Jane, dos juniores, ela fala a história de Samuel. E Samuel, ele foi um menino que ouviu a voz de Deus. Ele estava atento ao que Deus queria falar com ele, o conserto que Deus queria fazer. O que você tem aí? Olha só, falando em falar... Ai, uma mega boca. Tipo aquela minha boca da máscara. Tipo aquela, só que essa aqui é um pouquinho maior, né? Porque botar na minha máscara não vai dar muito certo, vai me cobrir inteira. Olha aqui a minha boca. E agora, como é que Deus fala com a gente, tia Thaisa? Olha só, sabe o que essas faixas aqui, eu já te falei que era atenção, né? Atenção. Atenção, ali mostra atenção, perigo. Aqui Isso. atenção, Deus está falando. Ao longo da história das pessoas, Deus falou, certo? Certo. Então, no início, lá no Jardim do Éden, Deus falava, tá aqui o nome Deus, olha só. Deus falava com o povo. Isso. Deus falava com Adão, lembra? Na virada Lembro. do dia, Ele Deus vinha no final da passava no tarde. jardim e falava com Adão. Só que aí, o que foi que fez Adão perder essa conexão com Deus? O pecado, né, tia O Thaisa? pecado. Aí sabe o que Afastou. aconteceu? Vamos soltar? Ó. Perdeu a conexão. Perdeu a conexão. Deus estava falando com Adão, mas Adão agora estava com vergonha por causa do pecado. E o pecado nos Faz afasta de Deus. separação de Deus. Vamos fazer um exercício. Faz assim em casa, ó. Pecado é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que me afasta de Deus. Faz isso aí. Nunca mais você vai esquecer. Pecado é tudo que eu penso, falo, faço que me afasta de Deus. Aí, depois veio um período de silêncio, depois também teve os profetas falando. Vários profetas, Isaías, Jeremias, vários profetas. Aí teve um último profeta, foi João Batista, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Salvador. Gosto muito da história de João Batista. Aí, ele era um profeta também. Vários profetas falaram com o povo e viam. Sabe que Samuel também era um profeta? Sim, Sim, Samuel foi profeta. usado na época do rei Davi. Do rei Davi, ele que Do foi lá rei ungir Saul e Davi. E olha só, o profeta Samuel era um menininho, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, depois ele ficou sendo a boca de Deus. Já pensou, tia Thaisa? Ele ficou sendo a boca de Deus para o povo. O povo sabia, será que a gente vai ganhar a guerra? Vamos perguntar ao profeta. Será que a gente vai perder essa guerra? Vamos perguntar ao profeta. Porque o profeta tinha conexão com Deus desde pequenininho, Desde né? pequenininho, Ele tinha escolhido mesmo, né? intimidade com Deus e ele se tornou profeta. Aí depois do último profeta, que foi João Batista, o povo parou de ouvir os profetas, ó.
Saiu a conexão, silêncio. O povo queria saber, mas estava em silêncio. Aí vem, ó, Jesus começa a falar com os seus discípulos, a princípio, com aqueles que estavam atentos à sua voz, Sermão da Montanha. Ele ia pregando, ia falando, dando instruções. Ele falou até coisas que iam acontecer depois que ele fosse para o céu. Exatamente. Só que aí também muita gente não deu ouvido. Teve gente que não deu ouvido à voz de Jesus. Já pensou se Jesus passasse por aqui hoje? Você ia gostar de andar perto de Jesus? Sabia, tia Jane, que tem muita gente que pensa que ia gostar de andar perto de Jesus, mas tem muita gente também que não iria andar. Sabe por quê? Jesus era meio diferentão, assim. Bem diferentão, né? Ele não queria saber de você ficar adorando só para se amostrar, tipo os fariseus faziam. Ele conhecia o coração deles, né, tia Thaís? Quando você for falar com o pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso. Não precisa ficar se amostrando, dizendo eu tenho fé, eu tenho intimidade com Deus. Não! Você pode falar com Jesus mesmo sem ninguém ver, mas é pelos frutos que vão saber que você é uma pessoa que tem Jesus. Você não precisa ficar dizendo que tem Jesus simplesmente toda hora. Lógico que você pode dizer que tem Jesus, mas é pelas suas atitudes que as pessoas vão saber que você tem Jesus. É pela sua maneira de se vestir, de falar, de agir, de pensar. Exatamente. Aí vão saber que você tem Jesus. E aí teve gente que não ouviu a voz de Jesus, mas os discípulos ouviram. Sabe o que os discípulos ouviram? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ai, quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Jesus falou isso. E aí ele disse assim para os discípulos, eu estou indo, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Quem que é o Consolador, tia Thaís? O Espírito Santo. Aí veio o Espírito Santo naquele dia. Pensa naquele Pentecoste. Eu gosto dos Pentecostes. Gosto. Benção, né? Aquele escudo que a gente dá glória a Deus bem alto. Nem vê a hora passar. E eu gosto da glória de Deus bem alto. Né? Uma vez me perguntaram se Jesus era surdo. Eu disse, não, mas eu quero chamar a atenção dele para mim. Não? Isso é bom, né? Não tenha vergonha, criança. Quando faltar os cultos, se você puder ir na igreja, dê glória a Deus bem alta. A coisa mais linda é uma criança glorificando. Sabe, a Larissa, minha filha, quando ela tinha uns 4, 5 anos, ela estava no banco da igreja, assim, e eu vi que ela estava meio incomodada. Eu falei, o que foi, filha? Ai, mãe, tô com vontade de dar um aleluia bem alto, mas vou ficar com uma vergonha. Eu falei, vai, filha. Ela levantou, aleluia, abaixou, ficou toda envergonhadinha. Mas foi a primeira experiência dela. Falei, tem que falar mesmo, tem que chamar atenção do Senhor. Porque às vezes vem uma alegria no nosso coração, a gente não se contém, né? Não se segura, é o Espírito Santo. Aí o salmista fala assim, são rios de água viva que jorram dentro de nós. E você tem vontade de dizer glória a Deus, aleluia, e levantar sua mão. E essa alegria é o Espírito Santo que provoca no nosso coração. Então, crianças, vocês estão em casa, diga, Senhor Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Entra no seu quarto, fecha a porta, liga um sonzinho ali de um hino bem calminho que você gosta de ouvir, um hino bem pentecostal também, porque a Maria Nilton gosta de escutar uns hinos bem de reteté, assim. Sim. Muro de fogo, assim. E aí tem criança que gosta, né? Então, se você coloca o hino que você gosta, que se ajoelhe e não tenha pressa de sair da presença de Deus. A Bíblia diz para não termos pressa. Sabe por quê? Porque enquanto estamos falando com Deus, Ele também fala conosco. E Ele fala através agora do Espírito Santo. Exatamente. Existem os profetas ainda? Sim, existem. Deus fala. A boca de Deus fala ainda conosco. Só que agora nós temos o Espírito Santo que fala no nosso coração. Tia Thaisa, mas quando a gente vai falar com Deus, a gente também tem que ouvir ele falar, né? Porque tem gente que vai orar e fala. Amém. E sai. Aí o senhor fala, mas eu ia falar contigo agora, nem deixou eu, né? Pois é, não para. Tem que ficar atento. E tem que ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala no nosso coração, principalmente quando a gente está errado, ele incomoda, né? Mas a boca de Deus hoje, olha o que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Cadê a Bíblia, tia Jane? Vamos ver. Vamos pegar. Uma Bíblia bem pequenininha, uma Bíblia de bolso. Isso. De bolso de filisteu. De Olha só, essa Bíblia aqui que é grande, aqui é só uma Bíblia para vocês poderem ver aí, porque pode ser que o tio Cássio não conseguisse filmar uma Bíblia pequena, a gente trouxe essa grande. Mas a Bíblia, ela tem uma mensagem grandiosa, independente do tamanho que ela tem. Bíblia ilustrada, Deus fala. Bíblia ilustrada, fala. Aquelas Bíblias de crianças, só você abrir e você ler. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco, mas nós precisamos tomar uma atitude.
Quem não lê a Bíblia não consegue ouvir a voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a conhecer o Deus da Bíblia. Da Bíblia. Você conhece alguém sem conversar com a pessoa? Impossível, né? Como a gente vai ter intimidade se a gente não tem um convívio, se a gente não conversa? Não é verdade? Não tem como. Se você não é amigo da pessoa, você não sabe a cor que ela gosta. A comida Preferida. Agora, se você é amigo da pessoa, você sabe que ela gosta de rosa. Isso. Você sabe que ela gosta de pizza. Né? Exatamente. Se é amigo da pessoa. Aí o que acontece? Você vai conhecendo. Como é que eu vou conhecer a Deus? Ah, eu conheço a Deus só de ouvir falar? Só através da palavra que o pastor fala? Só através do pregador? Só através dos seus pais? Não. E outra coisa, tia Thaís, a gente tem que conhecer, criança, a gente conhece as histórias da Bíblia, não conhece? Sim. Mas nós precisamos conhecer o Deus dessas histórias. O Deus que estava com Samuel, o Deus que estava com Josué, o Deus que falou com Moisés, o Deus dessas histórias. Exatamente. E sabe, deixa eu te mostrar uma coisa. Você sabe que antigamente, tia Jane, acho que eu vou pedir tua ajuda. Sabe aquele negócio aqui, ó? Ai, sei. Peraí. Fica aí. Olha só. Deixa eu segurar pra você. Você sabe, tia Jane? Não, acho que É? tu pode fazer. Nós duas juntas? Não, Então tu fica aqui. Olha só. Crianças, olha aqui pra tia Jane. Vocês estão vendo ela bem direitinho como antes? Não. Porque ela agora está com um véu na frente. Não é isso? Olha, se você sabia que antigamente, lá no Antigo Testamento, o povo também não tinha acesso à voz de Deus. Não ouvia a Deus de frente. Eles não conseguiam ver, eles não podiam entrar na presença de Deus livremente. Tinha que ter um sacerdote, tinha que ter alguém que fosse falar. Era uma interferência que tinha, alguém que tinha entre eu e Deus, tem alguém. Tinha o véu do templo. E ninguém podia entrar ali a não ser que fosse o sacerdote. E ele não entrava toda hora. E não podia ser de qualquer jeito, né? Não podia ser de qualquer jeito, não podia ser de qualquer... Não podia entrar de pijama. Hoje a gente entra na presença de Deus de pijama, você acredita? Sim. Veste o pijama, escova os dentes, se ajoelha, ora, já está na presença de Deus. Antigamente não podia. Não podia. Tinha a roupa ideal para entrar na presença de Deus. Tinha não até data, né? Tinha até a hora certa. Tinha até a hora certa. E deixa eu te dizer, você sabia que não era qualquer pessoa? Tinha que ser de uma determinada família, tinha que ter uma linhagem. Hoje não. A criança, o adulto que quer entrar na presença de Deus, basta falar com ele. Sabe por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. Olha! Rompeu! O véu do templo foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. E ele disse assim, agora os homens vão poder ouvir a minha voz. Glória, tia Thaís. Glória a Deus. E agora eles têm a boca de Deus falando com eles na hora que buscar. Eu só preciso orar, ler a Bíblia. Orar, eu falo com Deus. E lendo a Bíblia, Ele fala comigo. Ele fala comigo. Que coisa linda. Ai, que coisa boa é ouvir a voz de Deus, né? É verdade. Muito bom. E aí, tia Jane, o que você acha que as crianças aprenderam hoje? Crianças, vocês aprenderam, né? Como a gente deve ter confiar em Deus. Confiar. Porque Ele nos dá força e coragem. E Ele fala conosco. E precisamos estar com os ouvidos atentos. E quando a gente fala de ouvido, a gente também fala de coração, né? Porque não é só esse ouvido aqui, ó. É aqui dentro. Eu preciso estar com... Sabia que tem gente que não escuta a voz de Deus, ou não entende a voz de Deus, porque o coração está inclinado para coisas erradas? Tem gente que se inclina para o que é mal, e aí não consegue ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala e acha que não é com ela, né? Não, é só uma impressão minha, não é Deus comigo. mandou se consertar, foi para você. Não foi para mim. Olha, tem Samuel gente... foi usado por Deus para falar para ele consertar a casa dele, né? Lembra? E ele não estava conseguindo entender. Não entendeu. Mesmo sendo sacerdote, ele não estava conseguindo entender porque ele já estava sendo permissivo, ele estava sendo conivente com muitos erros. E a gente não pode, tem que corrigir o que está errado. Deus falou conosco para a gente tomar uma posição. Isso. Nessa quarentena, Deus está falando com a sua igreja, está falando com as crianças, está falando com os adultos, está falando com todos, dizendo assim, ó, eu quero ter intimidade. Parou tudo. Parou porque agora eu quero ter um momento a sós com você. Quando a gente era criança, a gente tinha um momento a sós com Deus. A minha mãe dizia assim, agora um momento a sós com Deus. E a gente tinha que ficar longe um do outro, porque se a gente ficava perto, ficava conversando. Não, ficava cutucando. Aí a gente tinha que ficar atento ao que Deus estava falando. Naquele momento a gente ia orar, ler a Bíblia, cantar a sós com Deus.
E aí, você tem tido o seu momento a sós com Deus? Fica a dica, né, tia Thaisa? É. Se Tem ainda uma não musiquinha tiveram, que não sei se tio Manassés conhece, tem aquele que é assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Olha, se nós quisermos crescer espiritualmente, precisamos ler a Bíblia e fazer uma oração. Amém. E você que tem a revista do Jardim de Infância, pede ajuda à mamãe e faz a sua tarefa, tá bom? Bem lembrado, tia Thaisa. O pessoal acha que só porque não tá lá na igreja não tem que fazer tarefinha, né? Isso. Quem Tem que comprou a fazer revista tarefa. faz a tarefa. Faz a tarefa, mostra a sua mãe, pede ajuda a ela. É bem simples a do Jardim de Infância. Dos juniores tem umas pegadinhas, então eu vou dar umas dicas, tá? Olha aqui, eu trouxe umas respostinhas dos juniores. A primeira questão, eles vão ter que colocar em ordem um versículo. E o interessante não é ir lá em Salmo 145, 11 e já procurar o que diz o versículo. É bom você botar a cabeça para funcionar. Isso, tentar fazer montar Então, sozinho. a gente vai começar com todos. Todos falarão da glória. Da glória de quê? Do teu reino. E contarão a respeito do teu poder. Então, tem que colocar em ordem esse versículo. A próxima questão, ela vai falar como Deus falou através do tempo, tá? Eu vou fazendo as perguntas, Tia Jane, tu vai dando as respostas? Pode ser. Vamos lá. Antes de Cristo, como Deus falava com o seu povo? Através dos profetas. Olha, a gente falou aqui, teve aquela boca, na hora da boca a gente falou, através dos profetas. Quem escolhia os profetas? O próprio Deus. Muito bem. Qual o nome do último profeta que surgiu antes do nascimento de Jesus? Ah, não só nem ler aqui, né? Tia Thaisa falou um monte. João Batista. Eu gosto do João Batista. Ele comia gafanhoto Gafanhotos. e mel silvestre. Nossa, que dieta exótica, né? Do deserto. O que aconteceu no momento da morte de Jesus? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que coisa Meu, linda, né? que Tecido, né? emoção. Porque não era uma coisinha desse tamanho, né, tia Thaisa? Não era um tecidinho nem fino assim. Nem era fininho, que vocês Não, conseguiram me ver aqui atrás ainda. Não, Não, era algo muito grande no Muito templo. grande, isso. Qual a maneira infalível de ouvirmos a voz de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Só vai conseguir ouvir a voz de Deus quem conhece Deus. Senão, não vai entender nada. Deus está falando conosco, com adultos e com crianças. E a última questão, tia Jana, elas vão ter que encontrar no caça-palavras algumas palavrinhas, tá? Certo. Então, na vertical tem duas palavras, Deus e damos. E na horizontal é assim, ó, linha reta. Atenção, porém, fala e maneira. São 4 palavras que eles vão encontrar na horizontal. Ok? Horizontal, vertical. Sabia que isso aqui fala sobre nosso relacionamento? Faz assim, ó. Faz assim, criança, em casa, ó. Nós precisamos manter um relacionamento horizontal. Muito bom. O que é o movimento? O que é o relacionamento horizontal? Eu e o irmão. Eu e a irmã e a tia Jane. Nós somos irmãs em Cristo. Precisamos ter comunhão horizontal. Mas também precisamos ter comunhão vertical. É a comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus, e não tenho comunhão com meu irmão, tá servindo de nada. Nada. Tá fazendo batendo no papel de teto, tá besta. voltando. Tá Lá batendo no na hora teto, tá tá voltando. fazendo papel de besta. Isso. Porque precisa ter comunhão com Deus e com os irmãos para poder ser ouvidas as orações. Exatamente. Certo, pessoal? Eu acho que vocês entenderam a lição hoje. Ficou bem claro, né? Ficou bem explicadinho. Será? Sabe que quando a gente vai terminar a escola dominical lá na minha congregação, as crianças estejam animadas. Um beijo bem grande para vocês. Monção, beijo Mário pra vocês. Nildo, que está assistindo também. E amanhã a gente ainda manda um videozinho no grupo A gente do manda Atis. lá, eu também e mando. pergunta quem assistiu. Isso. E pergunta quem fez a tarefa. Ó, a tia Keila, ela faz também para o maternalzinho. E a gente tem que ficar atento, porque a escola bíblica dominical é muito importante. Eu cresci na escola dominical. E tinha uma musiquinha que o pastor Mário Sérgio canta essa musiquinha até hoje, na nossa igreja. E ela diz assim, ó. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-nos bênçãos na cruz. Aos pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria
ganhou-vos bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial. Ó, vinde ao Salvador. Que lindo. Que lindo, né, tia? Vamos encerrar então. Aprenderam essa Aprenderam? também? Será? Eu aprendi. Essa eu não conhecia também. Essa é do cantor cristão. Essa musiquinha é só um trechinho. Ela é bem grandona. É só esse trechinho. A gente vai cantar quando terminar a escola dominical. Aí sabe o que você faz? Você vai se aproximando aí da televisão, se você liga o YouTube na televisão. Senão você fica com o seu celular e já vai fechando seus olhinhos, porque agora é a hora da oração. Nós vamos orar, terminar a nossa aula. Vamos terminar então fazendo oração, agradecendo ao Papai do Céu por mais esse momento, né? Pedindo para o Senhor nos guardar durante a semana toda, para estarmos aqui de novo na semana que vem, né, tia Thaís? Aprender mais um pouquinho. A Tauana vem semana que vem Com a tia Mozara da aula da escola dominical. Aí de 15 em 15 dias a gente vai voltar aqui. Vamos estar por aqui de novo. Se Deus quiser. Amém? Vamos orar então, crianças? Vamos lá, papai e mamãe? Querido Senhor, queremos te agradecer por esse momento precioso que o Senhor preparou para nós, Senhor. Porque já estava marcado, Senhor Jesus, na tua infinita sabedoria, Senhor, esse momento que estamos aqui, Senhor, para aprender pelas lições da escola dominical. Que venhamos, Pai, ter atitudes, Pai, ser corajosos, Pai, ouvir a tua voz, Senhor. Que cada criança possa entender o teu agir, o teu falar com ela, Senhor. E que os pais venham também estar atentos à tua voz, Senhor, porque o Senhor fala com todos nós, a todos aqueles que querem te ouvir, Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada, um final de semana abençoado na tua presença e que logo podemos estar aqui novamente na tua presença, buscando mais e aprendendo mais com o Senhor. Amém, crianças? Amém, tia Thaísa? Amém. Vamos cantar a última da EBD? Aquela Vamos. musiquinha da EBD? Um abraço para vocês, para as crianças, para os pais, para todos que assistiram. Pastor Josias, nosso coordenador da EBD. Também o pastor Marcos Tedesco, do Departamento Infantil. Que todos vocês sejam abençoados, sejam recompensados por Deus. Não esqueça de orar pela sua igreja, pela sua família e pelo pastor Sérgio, meu fió. E se você está na campanha Clamor da Madrugada, tem criança fazendo, viu? Das 4 às 8. Manda uma foto pra gente que você está orando, manda uma foto de joelho, pede a mamãe para tirar a foto, porque nós vamos postar nas redes sociais do Departamento Infantil. As crianças também estão na campanha Clamor da Madrugada. De 4 às 8 da manhã, escolha o seu horário e fale com Deus, porque Ele quer falar contigo. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, mas vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado. Amém.